Segunda-feira, à altura, falámos aqui um bocadinho de basquetebol, temos muita coisa para falar. Ricardão, como é que estamos? Como é que estás? Ainda estou aqui a tentar perceber se tenho tudo bem ligado ou não. Acho Isto que foi sim, uma acho que correria tens. hoje. Estás com os óculos novos, impressão minha. Tenho óculos novos, é verdade. Estou a ver cada vez pior e, portanto, tive que arranjar uns óculos novos, confere. São giros. Estão a receber críticas muito positivas, tendo em conta que sou alguém da terceira idade. Dizem que são óculos de avô, portanto, não sei Ei, se alinhas nisso ou não. Não, acho que estás com os óculos de pintas. De pintas. Acho que quem te disse não está a ser verdadeiro com o seu coração. Não está a ser verdadeiro Muito com bem. o seu coração. Vou passar o recado então. Passa sim senhor. Ora bem, temos muita coisa para falar. Como é que estás tu? Como é que estás? Depois desta noite de emoções fortes. Foi. Sim, eu estive a ver. Sabes que isto sendo isto um podcast para o Lakers, temos que começar sempre por aí. Pô. Claro que sim. E vamos falar sobre os Lakers daqui a bocadinho. Não, gostei. Foi um belíssimo jogo, já vamos falar sobre ele. E foi uma noite boa para os Lakers, porque não só os Lakers ganharam, como os Warriors e os Nuggets perderam. Já vamos falar aí um bocadinho sobre isso. Mas antes de mais, eu queria só dar aqui conta que terminaram as duas ligas fantasy do Afunda 3, as ligas inaugurais, primeiro ano. Ganhei uma, portanto, felicidade. Então, como vocês conseguem ver, aqui, olha, 5-4, Ricardo, consegues ver aqui, olha, confetis. É só confetis. Conseguem ver também os confetis. Também há confetis numa outra liga onde eu estou, onde eu te ganhei, também confetis, na luta pelo terceiro lugar, confetis. É verdade. Portanto, dar aqui os parabéns. Ainda fui sacar gajos para roubos de bola, mas tu tinhas aí os mestres todos dos roubos de bola. Amigo, eu terminei com quase 130 roubos de bola. Deixa-me só dar então os parabéns aos vencedores. Um sou eu, portanto já acho que sim senhor. E o outro é o César Rocha, que ganhou na final. E isto é, Ricardo, é Cinderella Story, porque numa das ligas houve uma equipa que era o Alberto Astro Team, que dominou a liga toda. Eu diria que ele ganhou todos os matchups, foi absurdo. Eliminou-me na primeira ronda e depois perdeu contra o sexto classificado da fase regular. Portanto, uma Cinderella Story digna de NCAA. E, portanto, dar aqui os parabéns ao César e depois eu contactarei a malta que vai receber prémios. Porque há prémios, isto é Há prémios? Pois há, meu amigo. Há prémios para o quarto lugar da nossa fantasy ou não? É poderes ouvir-me falar sobre o terceiro lugar. Olha, muito bem, está então de parabéns e tenho já montes de pedidos para repetir para o ano, portanto para o ano certamente teremos novamente ligas do Afunda. Ricardão, vários assuntos que eu tenho aqui para falar contigo. Primeiro, regresso não, vamos começar pela história bonita dos Detroit Pistons terem garantido a entrada direta nos playoffs. Ainda não sabemos se vão ficar em quinto ou sexto, mas isso é quase irrelevante para o que vamos aqui discutir. Num ano, Ricardo, esta equipa passa de ter 28 derrotas seguidas e ter 14 vitórias, ou lá o que era, para estar com 43 vitórias. Eventualmente poderão chegar aqui até às 45, 46. É uma mudança como... É muito raro vermos este tipo de mudanças sem adição de superestrelas. Lembras-te, por exemplo, quando os Celtics adicionaram o Ray Allen e o Kevin Garnett, que passaram da pior equipa para a melhor equipa, mas aí adicionaram. Aqui não houve, não foi para lá jogar o Kevin Durant e o LeBron James. Houve trabalho, houve uma mudança de paradigma e, independentemente do que aconteça na primeira ronda dos playoffs, é uma história de sucesso. É uma história bonita em 24-25. Sim, escreveste uma peça que explica muito bem o porquê desta mudança dos Detroit Pistons dos últimos anos para esta temporada. Falaste das alterações que houve a nível estrutural, a começar no front office com a mudança do general manager, depois o treinador também, foram buscar um treinador com um perfil indicado, porque já tinha histórico de transformar equipas más em equipas que conseguiam entrar em playoffs, portanto um treinador perfeito para esta fase do crescimento dos Pistons. E depois, voltando atrás, o GM que montou a equipa para potenciar ao máximo a sua estrela principal, o Cade Cunningham. Nós já falámos muitas vezes ao longo deste ano do que é que eles fizeram, de rodear o Cade com atiradores, com jogadores que podiam potenciar ali o bloqueio direto que ele tem com o Jalen Duren,
E correu muito bem. E estão a uma vitória do quinto lugar, de apanhar os Milwaukee Bucks no quinto lugar. Eu não sei se eles preferem jogar com os Indiana Pacers, quartos classificados na primeira ronda, ou com os New York Knicks, não é? Acho que esta versão das últimas semanas dos New York Knicks também deve estar a assustar muita gente, mas ainda por cima o Jalen Brunson já regressou. Mas os Pistons podem sair na primeira ronda e podem sair varridos da primeira ronda. Não sei o que é que vai acontecer. A época já foi um sucesso. Sem dúvida, o Cade, estava aqui a procura da peça que eu meti, os dados estatísticos. O Cade, que até nós vamos depois ter um episódio para a semana onde vamos discutir prémios, mas o Cade é um dos candidatos a Most Improved, não é bem o meu tipo de jogador que eu daria Most Improved, mas há aqui alguns números que saltam à vista, nomeadamente mais 2 assistências por jogo. Isto, não querendo simplificar o que está a acontecer em Detroit, a diferença são 2 passes que ele faz para 2 atiradores que marcam e 2 passes que ele fazia para 2 não atiradores que falhavam, ou que nem sequer lançavam. Portanto, às vezes é tão simples quanto isso, e é bonito ver que realmente os Detroit... porque Detroit, Ricardo, até podia... Eu acho que ninguém culpava Detroit se este ano, depois no ano passado terem feito uma sequência tão má e 14 vitórias, se não estou em erro, ninguém os julgaria, ou ninguém julgaria o trabalho do novo GM, o Trajan Langdon, se ele dissesse, ok, este ano o draft é tão bom que nós vamos fazer só mais um ano de tanking. Ninguém dizia, ei, que vergonha, maior vergonha. Não, a malta se calhar até dizia, olha, faz sentido. Mas não, eles, num ano em que o draft é tão bom, em que eles já sabiam que o draft ia ser tão bom, eles disseram, não, pá, já chega, já são muitos anos a ser muito maus, estamos a envergonhar uma franquia tão histórica, não, vamos aqui fazer qualquer coisa. E fizeram, e vão estar no playoff, não é? Sim, merecidamente. E tens razão, ainda por cima os Pistons, se havia alguma equipa que podia dizer, é pá, mais um ano, por se queixarem da sorte ou da falta de sorte nos últimos anos, são os Pistons. Se bem te lembras, eles tiveram várias probabilidades de ter escolhas bem altas no draft e nunca Ficaram conseguiram se escolher acima do quinto lugar, quinto lugar. Sim. É verdade. É verdade. E portanto, aliás, eles eram uma das equipas que estavam na corrida para ter o Victor Wembanyama, e nesse draft acabaram por cair e foram buscar, se não estou em erro, ao Sar ou o Jaden Ivey, um dos dois, e depois no outro a seguir é que foram buscar o outro. Portanto, vários anos onde eles não conseguiram a primeira pick. Pronto, vamos aqui assumir que eles se cansaram desse cenário. Olha, outra coisa. Ontem, para quem possa não estar a acompanhar tanto, mas o Jamal Murray não tem jogado. Se não errar, já são 5 jogos que ele falha. Ao início ele estava a ser colocado como day-to-day, teoricamente não seria nada de especial. Ele estava ali com, segundo os reportes os injury reports dos Nuggets, ele estava com right hamstring inflammation, portanto assumiu-se que era uma coisa momentânea, que ele iria regressar. Passaram-se os dias, passaram-se os jogos, ele estava sempre a ser colocado como questionable, portanto achou-se que era uma coisa momentânea. Mas no final do jogo, ou no início, já não sei se foi no final ou antes do jogo, o treinador Michael Malone disse que teoricamente ele já devia estar a jogar, que ele deixou de estar day-to-day para estar a recuperar, e eles esperam que o possam ter no início do playoff. Ou seja, basicamente o que ele disse foi: nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer, ele não vai jogar mais esta fase regular, faltam 2 semanas para o playoff e nós esperamos, nem é vamos tê-lo, é vamos acreditar, vamos rezar para que ele esteja disponível para o playoff. Ora, isto é muito preocupante, especialmente porque, Ricardo, os Denver Nuggets estão aqui numa série de 4 derrotas seguidas, e nessas 4 derrotas, com exceção de um jogo em que o Jokic não jogou, o próprio Jokic tem estado com números absolutamente históricos, se calhar a melhor sequência de 4 jogos da carreira dele, e isto é dizer muito. Teve o jogo dos 60 pontos, ainda agora neste último jogo fez mais um triplo-duplo brutal, e o que é certo é que eles perdem na mesma. Portanto, por muito que Nikola Jokic possa ser absolutamente inacreditável, esta equipa dos Nuggets, sem a ameaça de Jamal Murray, nomeadamente nos end-offs e no lançamento exterior, arrisca-se muito bem a cair para o play-in, e depois no play-in logo se vê o que é que acontece. Pois, não há muita esperança aqui para os Denver Nuggets, que têm
têm uma equipa que já se viu que é pouco profunda, estão demasiado dependentes de jogadores como Russell Westbrook, por exemplo, que já se percebeu que no final de jogos já está outra vez a entrar no modo em que acaba por impactar negativamente aquilo que é o desempenho coletivo. E os Nuggets têm o Jokic de facto a jogar se calhar o melhor basquetebol da carreira, mas com o Aaron Gordon que tem estado dentro e fora com imensas lesões ao longo deste ano, o Michael Porter Jr. que até começou... Teve aqui momentos bastante negativos na temporada, depois tem várias fases em que está a lançar muito bem e é o segundo melhor jogador da equipa, mas sempre inconsistente. Entre ausências por lesão e inconsistência, o Jokic está cada vez mais sozinho. Quando damos por nós a dizer que o Peyton Watson e o Jalen Pickett se calhar têm que jogar minutos em playoffs porque a equipa não consegue ter as suas principais referências disponíveis, vemos onde é que isto vai acabar. Se calhar não vai acabar muito bem, mais uma vez. Estes são os 3 jogos do Jokic nesta sequência de 4 derrotas. Há um jogo que ele não joga a seguir aquele duplo prolongamento. Portanto, é o tal jogo dos 61, 10-10. No jogo a seguir, 33, 12-9. E agora ontem, eu não vi este jogo, contra os Indiana Pacers, 41-13-15. Portanto, média triplo-duplo e triplo-duplo bem largo. E mesmo assim são 3 derrotas. Portanto, vamos ver. E o calendário de Denver não é particularmente simpático. Eles têm 3 jogos apenas, mas é em Sacramento, Memphis e Rockets. Portanto, 3 equipas que estão na corrida para os seus objetivos, e Memphis, por exemplo, é um confronto direto para tentarem, pelo menos, não ficar no play-in. Portanto, e como sabes, o próprio Jokic falhou 5 jogos já seguidos neste mês de março, com problemas, mais do que um problema no cotovelo e um problema, já não me recordo se era tornozelo, sim. E portanto ele próprio não estará a 100%, a carregar a equipa muitas vezes, a jogar back-to-backs. Ele tem números incríveis na segunda noite de back-to-backs este ano. Ele já jogou em 12 back-to-backs, e os jogos que ele tem, 6 jogos em casa, a segunda noite, 6 jogos em casa, 6 jogos fora, e os números fora de casa são inacreditáveis. E portanto imaginar que o Jokic se dá ao luxo aos 30 anos, com 3 MVPs e um título no currículo, de ter que jogar 12 back-to-backs, 6 deles fora de casa, ou seja, após viagem, e a equipa não está a fazer tudo o que pode e tudo o que deve, eles continuam a estar abaixo do second apron. Portanto, eles podiam e deviam estar a fazer muito mais, também em termos de front office, e estamos a perder provavelmente um dos melhores picos de sempre de um jogador, e provavelmente vai morrer na praia mais uma vez. Não augura nada de brilhante, até porque no ano passado eles chegaram muito cansados ao playoff, e este ano prometem chegar igual. Vamos ver, 3 jogos, vamos ver em que lugar é que vão ficar. É difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 equipas basicamente empatadas. Memphis, Clippers, Minnesota, Nuggets e Golden State. E portanto diria que é a moeda ao ar para ver quem é que vai ficar nos 6 primeiros, sendo que os Rockets já praticamente fecharam o segundo lugar, e os Lakers, tendo em conta que os Lakers têm uma série de tiebreakers, eles têm praticamente todos os tiebreakers, também estão muito, muito perto de garantir o... Eu estava aqui a ver, nós temos isto mal, temos a classificação do 0-0 mal por alguma razão, tem que ver isto, tem que estudar esta situação. Também basicamente já garantiram o segundo lugar, Ricardo, portanto o terceiro, desculpa. Os Lakers que garantiram esse terceiro lugar, basicamente, com uma grande vitória, talvez a maior vitória da época, estará essa aí de Denver, num jogo ontem, que curiosamente estava a dar à mesma hora que o Porto Benfica, portanto não sei se no Deve o haver teve muita audiência. Eu fui uma das pessoas que estive a ver o jogo, e não quero embandeirar muito em arco, porque foi um jogo absolutamente estúpido a nível de eficácia de lançamento de 3 pontos, 50 e tal % de lançamento de 3 pontos, portanto não estou a acreditar que isto se vá repetir muitas vezes, mas quero embandeirar em arco na defesa, porque depois daquela sequência
ainda sem Luka Doncic, e depois já com Luka Doncic, que os Lakers foram a melhor defesa da liga, houve aquela queda abrupta com a lesão do Rui Hachimura, do LeBron, Jackson Hayes, e agora estamos a ver um ramp-up outra vez. E ontem vimos isso. Não sei se ficaste com esta ideia, eu sei que tu viste o jogo já posterior, mas não sei se ficaste com esta ideia de que os melhores jogadores, ou os jogadores de Oklahoma, não conseguiam bater os seus adversários diretos, e isso depois fazia com que não houvesse kick-out para 3, fazia com que não houvesse ajudas que depois poderiam dar outro tipo de ações. E um dos dados que eu acho que marca este jogo é o facto do Shai Gilgeous-Alexander, pela primeira vez na temporada, não ter ido para a linha de lance livre. Nenhuma vez. Sim, uma única vez. Não foi uma única vez para a linha de lance livre. Eu não vou deixar-me entusiasmar assim tanto como tu pela defesa dos Lakers, porque não temos visto a defesa de forma consistente. Agora, vou-te dizer isto. Eu acho que os Lakers, nos jogos importantes, têm mostrado uma versão defensiva que me deixa entusiasmado. Nós vimos isso, ou seja, parece-me que no que diz respeito a plano de jogo, a scouting, ao trabalho de J.J. Redick e da sua equipa técnica, eles vão sempre muito bem preparados para jogos importantes. E quando eu digo jogos importantes, é jogos contra adversários fortes da Conferência Oeste que eles poderão vir a apanhar em playoffs, como os Denver Nuggets, se bem te lembras, da estratégia que eles montaram para parar Nikola Jokic, defendê-lo pela frente, com muitas ajudas profundas, dando até muitas vezes o lançamento de 3 pontos aos outros jogadores dos Denver Nuggets, mas limitando claramente o poste sérvio. E resultou, foi uma grande vitória contra os Denver Nuggets há algumas semanas, desta vez contra os Oklahoma City Thunder, e é verdade que a shooting luck esteve do lado dos Lakers, o que eles lançaram foi uma anormalidade, mas uma coisa é certa, eles retiraram Shai Gilgeous-Alexander da sua zona favorita, que é a linha de lance livre. Conseguiram limitar os contactos com muitas trocas. Os Lakers fizeram muitas trocas em bloqueios diretos, mas também em bloqueios longe da bola. Logo no primeiro período, não só usaram trocas em todos os bloqueios, mas também usaram zona, defesa-zona. Portanto, houve ali um misto e alternâncias defensivas que ajudaram a tirar um bocadinho as dinâmicas ofensivas de OKC e expuseram mais uma vez aquilo que começa a ser claramente, ou que pode vir a ser um problema para este Oklahoma City Thunder. É que em jogos grandes, quando o Shai não consegue estar no seu máximo potencial, ou quando não consegue ir para a linha de lance livre tantas vezes, é preciso surgir uma segunda referência ofensiva de OKC, e Jalen Williams não consegue ser de forma consistente essa referência ofensiva. Ele marcou 16 pontos, 4 em 14 de campo, portanto falhou 10 dos 14 lançamentos que tentou. Esteve mal do ponto de vista ofensivo e, obviamente, podes dizer que o Chet Holmgren é o segundo melhor jogador da OKC, mas não pode ser a segunda referência ofensiva de OKC. A referência ofensiva tem que ser o J-Dub, e o J-Dub não consegue. Não conseguiu nos playoffs do ano passado, e de certeza que ele levou isso para o verão. Este ano já tivemos alguns jogos em que não conseguiu também. Lembro-te da final do In-Season Tournament da NBA Cup. Mais uma vez o J-Dub não conseguiu estar em bom plano nesse jogo contra os Milwaukee Bucks, e nestes jogos importantes em que é mais importante que ele apareça, e tem havido alguns jogos em que isso tem acontecido, por exemplo, nos 2 duelos com os Celtics que os Thunder ganharam, o J-Dub esteve bem, mas nestes jogos, mas antes nos playoffs eles poderem defrontar os Celtics ou qualquer outra equipa da Conferência Este, eles vão ter que passar por todas as equipas do Oeste, e preocupa-me que o Jalen Williams, quem sabe sou super fã, não esteja a conseguir ter desempenhos consistentes de bom nível contra adversários poderosos do Oeste. E, portanto, entre o plano de jogo do J.J. Redick, mais uma vez, e aquilo que eles conseguiram limitar as segundas figuras de OKC, se calhar levantam-se aqui outras questões filosóficas sobre os Oklahoma City Thunder. O J.J. Redick não vai ser treinador do ano, mas eu diria que se tivéssemos que dar o treinador que mais prepara as suas equipas do ano, eu acho que J.J. Redick ganharia esse título, porque a forma como ele prepara as equipas, tu notas que é ao pormenor. Tu notas que há... e por isso é que eu estou tão curioso para ver estes Lakers em playoffs. O J.J. Redick faz-me lembrar um bocadinho do Tyronn Lue. O plano de jogo muda de jogo para jogo, e o J.J. Redick
que antes dos Lakers a experiência que tinha era treinar os filhos lá na escolinha deles lá em Nova York ou em Brooklyn ou o que era. Era a única experiência que ele tinha. Coitados dos miúdos, porque se eles levavam com este tipo de plano de jogo para ir jogar contra os traquinas do colégio lá do outro lado da estrada, eu não sei como é que estão aquelas cabecinhas, mas de facto deixa-me muito interesse para ver como é que estes Lakers se vão portar, porque te digo, o que mais me entusiasma nestes Lakers é o treinador, porque em termos ofensivos vemos coisas muito boas, em termos defensivos vemos alguns jogos em que eles estão muito bem, mas a inconsistência, e é normal, as mudanças foram tão estruturais após a troca do Luka, ainda não estou plenamente convencido. A única parte que me convence dos Lakers é o treinador. Sem dúvida. Eu até diria, há uns tempos perguntaram-me, já não sei o contexto, mas a pergunta basicamente era se eu trocava o JJ Redick por alguém. E eu estava a dizer que no plantel dos Lakers, se saísse agora a notícia que o JJ Redick se pegou com o jogador X e que o jogador X chegou ao Rob Pelinka e disse é ele ou eu, no plantel atual dos Lakers, eu acho que só pelo Luka Doncic é que eu dizia ok, pronto, aí se calhar, ok, vai o treinador. Porque nem que fosse o LeBron James, eu trocava pelo JJ Redick neste momento. Eu estou muito fã, não só por isto que tu estás a dizer, a preparação, e obviamente quem vê os jogos percebe que os Lakers têm esquemas de jogo a jogo, mas até pela aura que ele transmite, não é? Por exemplo, Darvin Ham, que o seu trabalho, pronto, foi muito criticado também pela falta de, não sei, de carisma. E o DJ Redick tem isso, é bom falante, é bem parecido, portanto tem tudo, faz lembrar um bocadinho o Pat Riley, que não é do meu tempo, mas faz lembrar, quando eu penso no Showtime Lakers, penso no Pat Riley de fato, e com aquela pinta, o JJ Redick não veste de fato, mas também tem o seu ele tem o carisma. Tem o carisma porque é muito bom a comunicar, e havia muita gente que tinha dúvidas se ele não era só isso, se não era só capa, se não era só formato, se não havia conteúdo, mas a questão é que ele depois tem o conteúdo. Ele nunca fica desarmado, ele tem sempre resposta, ele está sempre bem preparado, ele sabe de X's and O's como poucos, e portanto, eu queria lançar-te uma pergunta. Se tivesses todos os treinadores da NBA disponíveis e pudesse escolher qualquer um para os Lakers, há certamente alguns treinadores que te podiam fazer vacilar. Não sei se o Eric Spoelstra é alguém que move sim, há vários, nos sítios certos, Ricardo, o Tyronn Lue também pela sua experiência em playoffs. Há uma série de treinadores que podem ser interessantes. O Joe Mazzulla. Treinadores que combinem carisma, comunicação, X's and O's, capacidade de adaptação, plano de jogo e capacidade de gerir egos, e em especial os egos de Luka Doncic e de LeBron James em particular, se calhar não tens nenhum neste momento que consiga ter isso tudo como tem o JJ Redick. E tens outra coisa, que é ele tem a imprensa com ele, portanto ele é um comunicador, é uma pessoa que trabalhava na imprensa e ele tem a imprensa certa, se calhar. Talvez. Que é a imprensa que anda todos os dias, os beat reporters, sim. quem faz o trabalho dos Lakers. Ele não tem a imprensa grande, mas é a imprensa que nós falamos, os Charles Barkley da vida, os Stephen A. Smith, que vão querer, obviamente vão bajular os Lakers em dias como hoje, que depois de uma grande vitória, mas estão sempre à espera de um desire para lhes cair em cima. Mas essa é a imprensa que se calhar menos interessa ao JJ Redick. Interessa zero. Olha, Ricardo, duas coisas que eu queria falar contigo sobre este jogo. Primeira coisa, que é o seguinte: os Thunder são a melhor defesa de longe da NBA e é uma vantagem quase histórica para todas as outras. Porém, os Lakers têm dois argumentos que me preocupariam se eu fosse adepto dos Thunder. E esses dois argumentos são Luka Doncic e LeBron. E não é por ser Luka Doncic e LeBron, é por eles serem dois wings, ball handlers, wings fortes, com forças diferentes. O LeBron mais força bruta, o Luka aquela força mais ritmada de espaço e mais inteligência. E não há muitos jogadores, não há muitas equipas com dois jogadores. Aliás, não há nenhuma equipa na NBA com dois Lu Dorts. E os Thunder só têm um Lu Dort. E isto para mim é problemático, porque nós aqui elogiamos muito o Cason Wallace, elogiamos muito o Alex Caruso, mas tu não podes pôr o Alex Caruso ou o Cason Wallace a defender um contra um na zona do poste o Luka Doncic ou o LeBron, porque não tem peso suficiente para os segurar. O Dort tem força. Portanto, isto preocupa-me se eu fosse adepto do Thunder.
Há algumas formas de contrabalançar isto, mas é um problema que a equipa tem. E ontem não vimos LeBron James a explodir porque não foi preciso, mas houve momentos em que eu senti a equipa do Thunder pequena a nível de força contra os Lakers, que teoricamente não deveria acontecer porque nem sequer tem nenhum poste. Anthony Davis tem o Jackson Hayes ali a fazer a vez de poste. Sim, tens o Lu Dort, que normalmente é o jogador que se encarrega de defender o Luka Doncic quando joga contra equipas de Luka. E que ontem não impactou assim tanto? É um jogador forte, mas é um jogador pequeno, compacto, que consegue navegar bloqueios, consegue andar ali sempre atrás do Luka, mas depois, se precisares de um segundo ou de um terceiro, porque depois tens que meter o Austin Reeves, tu precisas... Ok, podes encaixar o Caruso no Austin Reeves. Nas vezes em que tiveste Caruso a defender Luka, foi um desastre, não conseguiu fazer quase nada. E o LeBron, se em playoffs, eu acho que ele se está a resguardar mais uma vez para playoffs, e se em playoffs, se o LeBron for defendido pelo Jalen Williams, por exemplo, que talvez seja o corpo que sobra, que pode eventualmente encaixar ali no LeBron, o LeBron começa a levar o Jalen Williams para debaixo do cesto, depois o Jalen Williams tem de chegar ao ataque e ser o segundo ball handler da equipa. Foi exatamente o que lhes correu mal, não é? No ano passado. E vai andar de rastos. Portanto, é difícil conseguires encaixar, mesmo com, imagina, numas finais potenciais Lakers-Celtics, tu tens do outro lado corpos grandes que podem encaixar em Luka e em LeBron James, como o Jason Tatum e o Jaylen Brown, por exemplo. Mas são dois jogadores com corpos grandes, mas não são bons, se calhar, para defender bloqueios diretos, para serem colocados ali a navegar bloqueios e a fazer defesa de perímetro. São jogadores que podem encaixar se eles quiserem levá-los para postear para a zona do low post, mas para virem ao perímetro, andar ali, bloqueio, rebloqueio, pique, repique, e andarem ali, passar por cima ou por baixo, se passarem uma vez por baixo levam com um triplo do step back, se passarem por cima ficam atrasados, ficam logo na anca e então já dá para ir lá abaixo finalizar. É muito complicado teres mão de obra capaz de parar Luka Doncic e LeBron James como portadores de bola. Não é fácil, não há muitos exemplos de equipas que tenham dois ball handlers tão grandes, tão altos e tão fortes, e obviamente tão bons. E depois ainda tem um terceiro, Austin Reeves, que está num momento de forma brutal. Acho, é beneficiar disso mesmo, exatamente, de ter dois ball handlers. Acho que vai ser muito interessante ver para já em que lado do bracket é que os Lakers podem calhar, não dizendo que os Lakers são a principal ameaça a OKC, porque defensivamente acho que os Lakers, por muito esquema que o JJ Redick tenha, acho que em contexto de playoff, em uma equipa a preparar especificamente o jogo, acho que vão ter problemas e portanto não estou a dizer que serão, mas estou curioso para ver como é que as equipas vão lidar com este, vou usar aspas, este Big Three, ou pelo menos este Big 2 mais um, porque não é muito normal as equipas terem 3 jogadores ball handlers capazes de fazer um bocadinho de tudo e depois ainda por cima 2 deles tão fortes e tão inteligentes a explorar mismatches, portanto estou curioso. E depois há uma outra coisa, e ainda bem que estamos aqui a elogiar o JJ Redick. Tu reparaste, o JJ Redick ganhou 2 challenges este jogo. O JJ Redick está com um bom rácio de challenge, mas os Lakers não ganharam pontos em nenhum desses challenges. Não sei se tu reparaste no primeiro challenge. Ou viste o jogo condensado? Já não me lembro. O primeiro challenge é um ataque, é um contra-ataque e o LeBron James, 1 contra 3, achou que devia atacar o cesto. Atacou o cesto e os árbitros marcaram falta ofensiva porque acharam que ele com o braço esquerdo fez falta no Jalen Williams, talvez. E os Lakers fazem challenge. Aliás, o LeBron está no chão e literalmente manda o JJ Redick fazer challenge. E na imagem que deu logo, eu fiquei logo com a ideia que não era falta. Mas esta não é a questão. A questão aqui é que o JJ Redick foi obrigado pelo LeBron James a pedir o challenge. Os Lakers ganham o challenge, mas perderam o timeout porque era mandatório e perderam a bola porque, como não houve falta ofensiva, a bola era uma live ball e ficou para o standard. Portanto, o LeBron James obrigou o JJ Redick a gastar o challenge. Obviamente, depois teve mais um, mas pronto, pediu o challenge. E os Lakers, a única coisa que ganharam nesse challenge foi ok, não houve a primeira falta do LeBron James. Portanto, por muito que o JJ Redick tenha capacidade de navegar egos, Ricardo, a voz do LeBron James é muito alta, pá. Eu acho que não é só LeBron James. É claro que aí, nessa situação específica, foi LeBron James. Eu acho que os treinadores ficaram numa posição
difícil a partir do momento em que há estas situações dos challenges, porque numa liga onde os jogadores ganham muito mais do que os treinadores e portanto os jogadores têm muito mais importância para os franchises do que os treinadores, e com tanta contestação à arbitragem, qualquer jogador começa a fazer o símbolo do donut, não é? A pedir com o dedinho no ar, a pedir um donut, e de repente o treinador sente-se quase obrigado a confiar no seu jogador. Agora tem os treinadores da segunda linha, um deles é específico para ver estas situações, eles conseguem sempre ver em poucos segundos se vale a pena pedir challenge ou não. Mas normalmente com as super estrelas ou com as grandes estrelas das equipas, os treinadores quase se sentem compelidos a nem sequer olhar para o treinador adjunto e a aceitar logo isto. Ontem, no jogo com os Nuggets, eu vi um bocadinho do jogo dos Nuggets, o Jokic, há um challenge do Mike Malone, a pedido do Jokic, há uma bola ali que marca uma falta ao Jokic, e o Jokic, assim que o apito soa, começa logo a dizer com muita veemência ao Mike Malone para pedir falta, e o Mike Malone nem olhou para mais lado nenhum, nem olhou para trás, pediu logo o challenge e acabou por perder esse challenge. Porque lá está, no quente do momento, os jogadores não têm percepção de tudo o que acontece, e se têm razão, eles podem sentir que tocaram só na bola, ou que outro jogador desviou a bola, ou que acharem que não fizeram falta, mas não é possível ter uma percepção total de tudo o que acontece dentro de campo, e portanto a repetição vai mostrar e vai colocar a nu a verdade, e vai trazer a verdade ao cimo. E os treinadores às vezes ficam nessa situação em que se sentem muitas vezes obrigados. Eu, por exemplo, por causa do Nemias, tenho visto todos os jogos dos Celtics este ano, é a equipa que mais jogos vejo, e é curioso que o Mazzulla, que é, não sei se é o treinador mais novo da NBA, mas é um dos mais novos da NBA, ainda não tem 40 anos sequer, várias vezes, quando há uma situação duvidosa e os jogadores pedem challenge, ele não quer saber se é o Tatum ou se é o Jaylen Brown. Não quer saber. Ele olha para trás, fica à espera da indicação do seu treinador e diz que sim. E muitas vezes, quando é um jogador de fundo de rotação, e às vezes até o Nemias começa logo, e o Nemias às vezes faz falta, fica na dúvida, olha para o banco. Mas quando tem a certeza ou quando tem a sensação que não faz nada, pede logo ao banco e diz que não fez. E o Joe Mazzulla diz não. Nem sequer olha para trás. Não quer saber. Os treinadores ficam numa posição difícil. Olha, Ricardo, para fecharmos aqui Oklahoma tem 15 derrotas esta temporada. Eu estou aqui a incluir a derrota com os Bucks, que não conta para as standings, né? Porque foi a final da NBA Cup. Dessas 15 derrotas, o Chico referiu e bem no episódio passado, só uma, ou se quisermos duas, vá contar com a NBA Cup, só duas são contra equipas do Oeste, Cavaliers e Milwaukee Bucks, e numa fase até precoce da temporada. As outras 13 derrotas são duas contra os Nuggets, duas contra os Warriors, 3 contra os Mavs, uma contra os Spurs, 2 contra os Rockets, 2 contra os Timberwolves e agora esta contra os Lakers. Estas equipas que eu disse, com exceção dos San Antonio Spurs, todas elas são prováveis adversários. Aliás, para os OKC chegarem à final da NBA, vão ter que eliminar no mínimo 2 destas equipas. No mínimo. Vão ter que jogar contra 2 destas. E até podem ter que jogar contra 3. Podem ter que jogar contra Nuggets, Minnesota e Lakers, por exemplo. Ou Warriors. Ou seja, há aqui uma série de combinações. Eu fui ver as derrotas e ontem estávamos a falar, estávamos a dizer, temos que ver se eles tinham muitas baixas. As baixas são iguais para todos, porque, por exemplo, contra os Nuggets, eles nunca tiveram 7, mas os Nuggets também não tinham numa delas Jamal Murray, na outra não tinham Aaron Gordon. Por exemplo, as derrotas contra os Mavs, os Mavs não tinham Luka Doncic, porque a troca foi os jogos foi pré-troca e os Mavs nunca tiveram Luka Doncic, eles perderam os 3 jogos. Portanto, há aqui contra os Rockets, uma delas, os Rockets não tinham Amen Thompson. Portanto, há aqui baixas para todos os lados. Mas estes nomes que eu disse, Ricardo, são o topo do Oeste. E a dúvida que eu tenho, e até para lançarmos também já o nosso segundo tema, o último tema, que é se os Golden State Warriors são os verdadeiros segundos classificados, porque pós Jimmy Butler o recorde assim o diz. Se estas derrotas, apesar dos OKC estarem a fazer uma temporada histórica, ao nível de Golden State nos seus tempos áreos, ao nível de Lakers no Showtime,
se isto nos lança para um playoff com o Oeste totalmente em aberto, até pegando nestes novos Lakers e nestes novos Warriors. Deixa-nos com essa dúvida, de facto, porque quando estávamos a falar disso nestes últimos dias, de facto é preocupante perceber que com as equipas do Oeste, e eu vou dizer, não são só as equipas de topo, porque eu acho que, por exemplo, os Dallas Mavericks são uma equipa, é verdade que não têm Kyrie, mas são uma equipa que tem que ser tida em consideração, apesar de nenhuma equipa com Spencer Dinwiddie como base pode querer chegar muito longe, mas consoante os matchups, podem ter alguma palavra a dizer em alguns matchups específicos em playoffs. E de facto, contra Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks, portanto, excluindo aqui os Clippers, por exemplo, que eu acho que são uma equipa que pode ser candidata ao título. Os Memphis Grizzlies, não sei se muita gente ainda os coloca como candidatos, mas excluindo essas duas equipas, que são equipas com bons registros, olhando para estas outras 6 equipas, Rockets, Lakers, Nuggets, Warriors, Timberwolves e Mavericks, os Thunder fizeram 21 jogos este ano, têm 9 vitórias, 12 derrotas. 9 vitórias, 12 derrotas. Ganharam apenas 43% dos jogos contra estas equipas. E é verdade que Chet não começou a época, Isaiah Hartenstein também teve algum período lesionado, mas é o que tu disseste, as outras equipas também não têm estado sempre completas. E, na verdade, se pensar um bocadinho nisso, eu não sei se já estou tão confiante nos Oklahoma City Thunder para uns playoffs, porque eles têm a melhor defesa da história da NBA, têm o melhor net rating da história desde que há play-by-play, 96-97, têm uma série de dados que são muito entusiasmantes para os adeptos dos Oklahoma City Thunder, têm um plantel com extraordinários defensores individuais, Alex Caruso, Lu Dort, tem o Chet que é um excelente defensor e que a sua presença obviamente que inibe muitos ataques de finalizarem com a mesma tranquilidade com que o fazem contra outros adversários. Tem o Isaiah Hartenstein que pode trocar e pode fazer uma série de coisas. Tem o J-Dub que é um bom defensor coletivo, individualmente consegue agarrar-se a alguns jogadores, também é muito interessante. Tem algumas peças na rotação que também podem ajudar nesse sentido, mas de facto há aqui um problema, e já falámos um bocadinho quando abordámos este jogo com os Lakers, que tem a ver com o tamanho. E nós falámos no ano passado que a equipa precisava de adicionar um jogador grande para eventualmente confrontos com os Denver Nuggets, Nikola Jokic, e eles fizeram isso, foram buscar o Isaiah Hartenstein. Aumentaram a sua profundidade na defesa de perímetro com a adição do Alex Caruso. A verdade é que todas as equipas do Oeste têm muita gente muito grande em todas as posições. E, portanto, eu não sei se é suficiente para a equipa dos Thunder estes bons jogadores individuais e este bom esquema defensivo do Mark Daigneault, que aposta muito em jogadores pequenos e trocas e que na fase regular lhes dá excelentes resultados, mas em playoffs, quando aumentarem os isolamentos, quando o jogo abrandar um bocadinho, eu não sei se será suficiente, porque de repente olho para estas equipas contra as quais eles têm tido problemas. Os Houston Rockets têm Sengun, eu acho que os Houston Rockets podem ser um matchup interessante, mas depois têm, e vimos ontem os Golden State Warriors, os problemas que tiveram, desde Fred VanVleet, Dylan Brooks e Amen Thompson a aterrorizar no perímetro. E Jalen Green. Portanto, mais o Jalen Green, enfim, que este ano tem estado... Estou a falar da defesa, estou a falar da defesa. O Fred VanVleet, o Dylan Brooks e o Amen Thompson para atirares para cima do Shea e eventualmente para um ball handler secundário. Depois olhas para os Lakers, que lhes criam estes problemas por terem os dois ball handlers tão grandes como são Luka Doncic e LeBron James. Olhas para os Nuggets, que têm o Nikola Jokic, e este ano nos duelos com os Nuggets... julgo que ganharam 2, perderam 2, julgo que é esse o registro com os Nuggets. Portanto, perderam 2, sim. E ganharam sim. 2. Depois, com os Golden State Warriors também perderam 2 jogos. Com os Minnesota Timberwolves perderam 2 jogos. Com os Dallas Mavericks perderam 3 dos 4 jogos que fizeram. Portanto, há aqui... E os Mavericks têm muita gente grande. Já não tinham Luka em algumas dessas... não tiveram Luka em algumas dessas derrotas em todas? dos Thunder.
em todas as derrotas do Standard, portanto, muita gente grande que vai criar problemas, e agora já está toda a gente saudável ali. A equipa dos Warriors tem um perfil mais ou menos idêntico, muitos jogadores pequenos, jogam às vezes em small ball, gostam de voar também na defesa. Eu acho que pode ser eventualmente o matchup mais favorável para a equipa de OKC, Concordo. mas de resto qualquer equipa oferece muitos problemas. Eu olho para os Minnesota Timberwolves, eu acho que são uma equipa perfeita para um matchup com os Oklahoma City Thunder, porque têm gente que podem atirar ao Shea, como o primo dele, o Nickeil Alexander-Walker, o próprio Anthony Edwards. Depois têm jogadores grandes que fazem moça também e que são bons protetores de cesto, como é o caso do Rudy Gobert. Está a fazer uma fase final de temporada brutal. Brutal, muito boa, e de repente, de facto, olhas para os números contra as equipas de topo do Oeste e não há como não ficares com alguma dúvida sobre o que podem ser estes standard em playoffs. Muito curioso, estes dados aguçam-me imenso, porque olhamos para os dados básicos do point differential, do net rating, da defesa, do ataque, das vitórias, das derrotas, e dizemos, ok, os OKC vão passear, mas depois mergulhamos nas derrotas, mergulhamos nos problemas, e realmente eles têm uma percentagem inferior a 50% contra as melhores equipas do Oeste, se excetuarmos os Clippers e Memphis, e eles para chegar à final da NBA têm que ganhar estas equipas do Oeste, portanto vamos ver. Estou muito, muito interessado. Olha, falámos dos Warriors, foi um dos jogos que eu vi ontem. Os Warriors perderam e o jogo até é menos equilibrado do que o resultado final de 96-106. Ricardo, nós estávamos a falar sobre este jogo, eu vi o jogo e durante o jogo estava a ficar enervado com a falta de engagement do Jimmy Butler ofensivamente. Concordo com o que me estavas a dizer de que os árbitros permitiram muita coisa aos defesas dos Rockets, não on-ball, mas off-ball, e por isso é que o Steph Curry acaba por lançar apenas 10 vezes e marca apenas 1, e dos 10 lançamentos eu diria que pelo menos 4 são lançamentos quase em desespero só para tentar fazer um lançamento. Os Rockets... Mesmo que ele marcou foi ali no final, foi o buzzer beater quase ali no final do intervalo. Ou seja, preocupa-me que Jimmy Butler, que está com encaixes brilhantes, está defensivamente tudo aquilo que eles poderiam imaginar, toda a sua postura tem sido boa, mas acho que está a começar a entrar no campo do ok, queremos ver um bocadinho mais de Jimmy Butler, queremos ver o Jimmy Butler mais dog, digamos assim, porque ele ontem faz 13 pontos, 4 deles são oferecidos já nos últimos minutos, no último minuto, se não estou em erro, onde os Rockets já estavam a permitir ao Standard marcar sem contestação para não haver triplo nem falta. Portanto, teoricamente, na realidade ele marcou 9 pontos, lançou, se não estou em erro, 7 vezes. Isto é muito pouco para um jogo em que tu rapidamente percebeste que Curry ia ter uma noite difícil, porque o Amen Thompson, o Tyree Eason, o Dylan Brooks massacraram o Curry, e depois nós olhamos à volta e dizemos, ok, de onde é que vêm, nas noites em que o Curry não fizer 50 pontos, 12 triplos, de onde é que vêm os pontos? Teoricamente deveriam vir de Jimmy Butler. A lançar 7 vezes isso não vai acontecer. Pois não vai acontecer, mas o Jimmy Butler desta fase da carreira é um Jimmy Butler que deixa o jogo vir até si e já não é tanto de forçar. Se calhar era um bocadinho isso que os Warriors precisavam nos minutos sem Steph, ou nas noites em que Steph está a ser mais condicionado, como foi o caso de ontem, e o Jimmy Butler terá que se obrigar a ser um bocadinho mais ofensivo, porque o que se vê nos anos mais recentes é uma tentativa, o Jimmy Butler a tentar empoderar muita gente. Em Miami empoderava o Tyler Hero e queria muito empoderar ofensivamente o Bam Adebayo, e aqui tu vês que ele está sempre a falar muito com o Brandon Podziemski, parece que ele, enfim, já o acolheu debaixo da sua asa, é um jogador que se nota que há ali uma ligação já criada entre os dois. Ele quer que o Podziemski seja um jogador ofensivamente valioso para os Golden State Warriors, ele procura muito perceber de que forma é que ele pode encaixar do ponto de vista ofensivo, fazer um bocadinho o que o Draymond Green faz quando vai para as zonas perto do cesto receber a bola, não para criar para si, mas sobretudo para ver os cortes, os split actions, os bloqueios que há no perímetro entre os atiradores, e ele poder servir como um hub ofensivo, e não tanto ir à procura dos seus lançamentos. Eu acho que ele já está a desligar-se um bocadinho
dessa sua versão, do jogador que força muito para ir buscar. Ele está a gostar muito também, e nota-se que ele procura muito os seus cortes, antecipar o que é que a defesa está a fazer e tentar perceber onde é que ele pode tirar uma vantagem com um corte nas costas, com um bloqueio em que cria uma segunda linha de passe ao desfazer em sentido contrário ao lançador que foi bloqueado. E portanto parece-me que ele está a tentar ser uma peça do sistema, ser uma peça da engrenagem que é aquele sistema complexo e de ataque por conceitos dos Golden State Warriors, sem ser mais um Jonathan Kuminga, ou seja, mais um jogador que obriga o sistema a parar, criar um isolamento e ir buscar os seus 2 pontos sem envolver os companheiros. Parece-me que ele não quer ser um Kuminga 2.0, quer isso sim ser mais uma peça da engrenagem. Se calhar esta é a evolução que tu estás a pedir e que se calhar os adeptos dos Warriors querem, nas noites em que Steph está a ser muito condicionado, que ele assume um bocadinho mais, se calhar ele força um bocadinho mais. Eu acho que em playoff ele certamente ele vai forçar mais, porque vão haver... Vai subir de nível, porque em playoff é o playoff Jimmy, claro, não é? Claro, Ricardo, mas em playoff tu sabes que o jogo muitas vezes acaba por partir, acaba por ser mais isolamento e Jimmy Butler foi para ali para isto também vão haver jogos playoff em que o Curry não vai conseguir marcar 40 pontos, em que o Curry se calhar vai só marcar 18 e os pontos vão ter que vir de algum lado e vão ter que vir de Jimmy Butler, não tenho dúvidas. Mas Ricardo, muito rapidamente, esta ideia, eu acho que o Brian Windhorst tem avançado esta ideia e eu tendo a concordar que se pegarmos sem desprimor para os Lakers, sem desprimor para os Rockets, que já fecharam praticamente o segundo lugar, mas se pegarmos na sample size onde as equipas estão como estão hoje, portanto pós-trade deadline, os Warriors seriam o segundo classificado do Oeste, com uma margem grande para todos os outros. Nós estamos aqui a dizer que este jogo não lhes correu bem e a destacar alguns problemas que vemos, mas na realidade esta é a primeira derrota deste 5 inicial, agora desde que o Paul James aqui entrou. É a primeira vez que eles perdem. Portanto, nós, ou seja, esta derrota contra os Rockets, que colocou a nu alguns problemas, não apaga 2 meses de basquetebol incríveis. Portanto, a minha pergunta... Não, 21... Nos jogos com Steph e com Jimmy Butler, 21 vitórias, 4 derrotas. Exatamente. É um excelente registro, obviamente. Ricardo, é um registro que estaria ali ao lado dos OKC. E não tiveram um calendário fácil. Os Golden State Warriors, nesta altura do campeonato, jogaram com vários jogos com equipas com registros positivos. Agora ganharam aos Lakers. Exatamente, e há uma coisa que Jimmy Butler veio ajudar a resolver, que era o mais importante que a sua adição, que havia com a intenção desta sua adição, os minutos sem Curry. Esta época, nos minutos sem Curry, usando toda a época, os Warriors ainda são negativos, -2 de net rating, mas isto é usando a amostra de toda a temporada, porque se nós isolarmos os minutos sem Curry, mas com Jimmy Butler, são mais 14 nesses minutos, mais 14 nos minutos sem Steph Curry, desde que Jimmy Butler esteja lá dentro. Isto é percentil 97, ou seja, são lineups com Jimmy Butler sem Curry que estão a desempenhar melhor do que 97% dos lineups da Liga da NBA, e se nós fizermos Jimmy Butler e Draymond Green nos minutos sem Steph Curry, vais para mais 21, percentil 99. O que é engraçado, portanto, Ricardo, é que o net rating com Curry e Jimmy Butler é negativo. E estávamos a falar destes números há pouco e eu estava a dizer, estes números são estranhíssimos porque eu nunca diria que os minutos sem Curry, nesta altura, são os melhores minutos. Não é negativo, são mais 4.6, é mais 5. Com Steph, só com Steph e... exato, Steph e Jimmy, só com Steph e Jimmy são positivos, mais 4.6. Não são dominantes como são, se calhar com outros lineups. O caminho é que, se meteres aqui o caminho, é que os números passam a ser negativos. Sim, se meteres Kuminga estraga um bocadinho tudo, mas também Steph Curry e Jimmy Butler estão lá a defrontar os melhores dos outros, os melhores lineups dos adversários, e se meteres o Big Three, Steph Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, já sobe para 5.3. Se acrescentares aqui o Podziemski e o Moses Moody, o tal lineup
o tal 5 inicial, que agora está a portar-se muito bem, é mais 12, portanto são já quase 400 posses de bola para este line-up que está a consolidar-se e de facto a dominar. E se nos minutos em que retiras Curry, se consegues ter vários line-ups com nota positiva, com Jimmy Butler, com Draymond Green, e alguns em que consegues encaixar o Kuminga, que também dá ali uma faísca no banco, a equipa consegue, neste vácuo que tem sido o tempo desde que Jimmy Butler chegou a São Francisco, consegue ter desempenhos positivos. Agora, em playoffs, matchups específicos, scouting feito ao longo de uma série que pode ir até 7 jogos, isto tudo vale o que vale, mas pelo menos é animador para Steve Kerr e a sua equipa técnica terem aqui mais versatilidade e mais opções para brincar quando chegarem os playoffs. Sem dúvida. Os Warriors entram nos playoffs, independentemente do lugar onde vão, acho que podem entrar com ambições reais, porque resolvendo aqui algumas questões, e o tamanho vai ser uma delas, porque este 5 inicial que o Ricardo há bocadinho mencionou com o Moody e Podziemski é um 5 inicial pequeno, não é? Portanto, não há como negar isso. Portanto, vamos... mas os Warriors sempre tiveram esta capacidade com a sua defesa, uma defesa com uma pressão muito grande, ainda por cima agora com 2 quarterbacks. Vamos ver, estou muito curioso. Os Warriors, nesta fase, Ricardo, eu olho para os problemas que os Nuggets estão a enfrentar, os Clippers, que eu concordo contigo, mas acho que lhes vai faltar um bocadinho de ataque. Eu olho para os Warriors como a principal ameaça, na minha opinião. Não é ameaça de ganharem, é ameaça de partindo de uma posição na segunda metade da tabela do Oeste, mais rapidamente, é aquela que eu vejo com mais condições de chegar mais longe, ou seja, de fazer um upset. Era isso que eu queria dizer. Portanto, vamos ver. Eu tendo a concordar contigo, mas confesso que mais uma vez me estou a deixar enganar pelos Clippers. Eu não aprendo. São anos e anos e anos a deixar-me enganar pelos Clippers. Eu este ano, mais uma vez, acho que os Clippers podem fazer uma gracinha. Continuo... a adição do Ben Simmons em correr o mesmo erro. Kawhi com pernas frescas faz uma diferença do caraças. O problema é que eu costumo dizer sempre isto: nos playoffs não há back-to-back, mas parece que ainda é pior para o Kawhi. Parece que ainda é pior. Acho que ele pensa, pronto, não é back-to-back, então vou descansar um bocadinho. Vamos ver. Eu adorava que os Clippers pudessem ter uma run sem lesões. Para ver o que é que valem, pelo menos, não é? Kawhi é um jogador tremendo e ele está... Eu vi um vídeo recente, os highlights do Kawhi como ball handler este ano. Bem, o homem deve ter andado a treinar porque ele anda a fazer coisas que eu não lhe reconhecia. Mas pronto, vamos ver. Olha, Ricardo, para fechar, Giannis fez coisas históricas também. O Giannis quase que passa um bocadinho ao lado, não é? No brilhantismo da corrida pelo MVP, de não sei o quê. Nós quase que não falamos muito do Giannis e pronto, e os Bucks que provavelmente vão estar sem Damian Lillard nos playoffs, vamos ver até onde é que vão conseguir ir. Mas o que Giannis está a fazer nestes últimos jogos, Ricardo, para manter os Bucks pelo menos no quarto ou no quinto lugar neste caso, é absurdo. Ele está com quantos jogos acima de 30 pontos seguidos, Ricardo? 1, 2, 3, 4, seguidos. 5, 6, 7. 7 jogos seguidos acima de 30 pontos. Teve aquele mítico jogo do 35, 20 assistências, 17 ressaltos, ou uma coisa assim qualquer. 20, ou seja, o Giannis... máximo de carreira, 20 assistências, sim. O Giannis, que sozinho não vai conseguir levar a equipa ao título, não haja dúvidas sobre isso, mas aquilo que ele consegue fazer individualmente, eu se fosse os Pacers ou os Knicks... eu preferia jogar contra Detroit, sinceramente, apesar de Detroit ter se calhar mais armas e é mais consistente e não tem baixas nesta altura. Eu se tivesse que apanhar o Giannis 2 semanas, eu acho que eu não queria nada. Deve ser chato realmente ter que levar com o Giannis durante 2 semanas, mas de repente olhas para os Bucks e há tantos buracos e tantas lacunas e tantas deficiências que se calhar até aceitas ter que levar com o Giannis durante 2 semanas. Desde treinadores, Damian Lillard com o problema que tem, falta de defesa de ponto de ataque,
falta de profundidade, terem que ir jogar com rookies Ricardo, e miúdos desconhecidos para acabar a temporada. É uma pena porque fomos privados do Giannis nos últimos 2 anos nos playoffs por causa de lesões que aconteceram na altura errada, portanto não tem a ver com o wear and tear, Sim, houve uma que foi uma queda, foi o azar das lesões na altura errada, ficámos privados de Giannis, não se pôde redimir depois daquela eliminação com os Miami Heat ainda, e agora mais uma vez não conta com Damian Lillard, tem que olhar para o banco e ver ali o Doc Rivers e o Darvin Ham, e desta vez podemos ter um Giannis a 100% e a jogar ao seu melhor nível, ou perto disso, e sinceramente tenho zero confiança nos Milwaukee Bucks. Eu estava aqui a ver. Portanto, os Bucks jogaram ontem contra os Pelicans e o Giannis não jogou. Mas os Bucks tiveram que dar 34 minutos ao Kevin Porter Jr., 40 ao Gary Trent. Damn. Este é o muitos backcourt minutos de Ryan Rollins, muitos minutos de Ryan Rollins, muitos minutos Mas esse do AJ é bom, Green. esse não é mau. Esse não é nada mau. São bons. São putos porreiros, pá, mas são miúdos, não é 40, para terem 30 minutos numa equipa de... Os Bucks ganharam aos Heat no tal jogo do Giannis. Não foi nesse. Este foi só 36, 10, 15. O Kevin Porter jogou 40 minutos. 40 minutos. Um jogador que estava muito fora da rotação, praticamente fora da rotação em Los Angeles, nos Clippers. Bem, Ricardão, vamos embora. Está fechado. Está fechado, vamos embora. Para a semana, estás cá? Vens cá acima? É verdade, 2 a uma semana estou aí. Portanto, vamos ter aí episódios especiais, vamos olhar já para, porque esta é a última semana de fase regular, portanto vamos olhar já para os matchups que conhecemos e olhar também para o play-in, e vamos também fazer os nossos prémios, as nossas All-NBAs, portanto temos aí toda uma preparação para fazer, e portanto a próxima vez que falarmos vai ser ao vivo, em pessoa. Bora, vamos a isso e vamos levar a Rita Pereira, não é? Exatamente, a Rita Pereira não falha, vem contigo, fazer-te companhia no comboio. Muito bem. Vamos embora. Para tratar do assunto. Pessoal, voltamos ainda quinta-feira. Se conseguirem, vão dar 3 semanas no vídeo.